Deixa-me aqui meter. Olá, bem-vindos à 20ª tertúlia da Astrologia. Só agora que eu pus a gravar, Luís. Boa noite, bem-vindos. Muito bem-vindos à 20ª tertúlia. É. 20? Passa, Luís. Meu Deus, É estamos verdade. a caminho do segundo aniversário. Estamos cada vez mais perto. E sejam todos muito bem-vindos. E todos... estou a ajustar um Olá, bocadinho mal. Olga. Há bocado não te vi. Olá. Aqui está Bem-vindos, frio. boa noite. E bem-vindos especialmente também àqueles que Está estão aqui a estrear, frio. como o Leandro, né? Luís, o Leandro é a primeira vez. É a primeira vez. Então, olha, muito bem-vindo a quem já vê cá. Temos aqui muitos repetentes também e novos. Portanto, os repetentes já sabem que nós aqui apresentamos sempre conteúdo de qualidade e excelentes palestrantes. Excelentes Sim. palestrantes, sem dúvida nenhuma. Então, muito obrigado por estarem aqui. É uma vez por mês que estamos aqui todos reunidos. E cá estou eu para apresentar as pequenas regras que nós temos aqui. Uma é, são todas óbvias, mas é bom relembrar, porque assim se lembramos, nós todos cumprimos e todos nós chegamos a bom porto. A primeira é ter o microfone fechado enquanto o nosso palestrante está a falar, obviamente. É ter a câmara aberta, porque nós aqui estamos em tertúlia e mesmo que quando for para o YouTube a vossa identidade é reservada, portanto, nós estamos aqui a uma festa, podem estar na vossa casa, na cama, como já deve ter acontecido, o que interessa é estarmos aqui a conviver. Obviamente, a terceira regra é muito básica, é estarmos aqui e falarmos com cordialidade, obviamente, não é? E quando quiserem fazer perguntas, por ordem, ou escrevam no chat, que é para depois darmos sequência às pessoas para falarem, ok? E por último, vocês, como vocês já sabem, isto vai ser posto na internet, provavelmente, na próxima quinta-feira, mas a parte da tertúlia vai ser só para nós. Portanto, quem gosta de realmente conversar, fazer perguntas ao nosso convidado, vocês estão aqui, têm a primazia e voz para falar diretamente com ele. Portanto, Privilégio. é um privilégio, obviamente, fazer perguntas. Temos apanhado aqui tertúlias espetaculares e a parte da tertúlia é a não perder. Portanto, sem mais demoras, Alexandre, apresenta o nosso grande convidado da 20ª tertúlia, Célio Barros, por favor. Ok, Luís, obrigada. Então, aqui, hoje, o Célio Barros, toda a gente sabe quem é, não é? Até nós já aqui em Portugal sabemos, mas ele está perto de nós. Mas eu confesso que foi uma descoberta deste ano, acho eu. Não, já acho que se foi este ano. Acho que foi a Olga que me falou dele, não foi a Olga? Acho que foi. E então, o Célio estudou astrologia em São Paulo, na Escola Gaia, entre 2002 e 2004. E depois foi estudar astrologia tradicional com o John Frawley, vê lá, Luís. Nós também tivemos o privilégio de conhecer aqui em Lisboa. É verdade, num workshop. Em Portugal, porque agora já não estou em Lisboa, não é? Foi professor de astrologia também horária nessa escola onde ele foi aluno, entre 2006 e 2013. Juntando-se com outro professor também, que nós também já tivemos o privilégio de receber aqui, eu acho que é o António Brito. Não tivemos? Não sei se fui eu que tive o privilégio. Ainda não tivemos, mas não podemos revelar mais. Não, não sei se foi o Xana Lu ou se foi o... Bem, Foi no Xana Lu. Foi o Xana Lu, pois é. Foi. Mas então temos que convidar. E depois, assim, o episódio mais incrível do Célio, além de, claro, estudar astrologia e ser, obviamente, um ótimo professor e orador e astrólogo, é que ele decidiu largar o Brasil para ir morar na Noruega, no frio do gelo. Está lá desde dezembro de 2014 e atualmente é professor, dá cursos e mentorias online, no meio de uma Vale Encantado que eu tive o privilégio de ver. Lindo, Luís, uma coisa encantadora. Até a mim dá vontade disso, só que não vou porque estou cheio de frio, não é? Imagino como é que estará na Noruega. Célio, venha daí apresentar o tema espetacular de vamos levar a astrologia a sério ou não nas redes sociais, um tema bastante atual, bastante pertinente e muito útil, não é, Luís? Ótimo, excelente. E para trazer algum Então vamos a eclético. isso. Estou aqui. Vamos a isso. Luís, vou dar a palavra então ao nosso Célio, verdade? 30 minutos todos Claro. para ele, não é? Estou desejando de ouvir. Deixaste de ouvir? Estou desejando de ouvir, Alexandre. Estás desejando de ouvir? Passa a palavra que eu quero aprender. Bom, primeiramente, muitíssimo obrigado por mais um convite, por mais uma possibilidade de participar desses circuitos de palestras e indo direto ao ponto, super focado no grande desafio que é como conseguir
ter um conteúdo sério num ambiente que privilegia conteúdos que não são sérios. O conteúdo das redes sociais é uma coisa que é para onde o interesse das pessoas tem caminhado, é para onde a gente deve buscar divulgar o nosso trabalho, e o que se vê é uma dinâmica de conteúdo cada vez mais infantilizada, principalmente TikTok. Ok, é gostoso o humor, é gostoso brincar com vários conteúdos, assim, eu nunca fui contra a existência de conteúdo humorístico com astrologia, mesmo que seja coisa caricata, só que existe um problema. Enquanto só o conteúdo caricato for divulgado e a gente tiver a inércia de não se utilizar dessas ferramentas, isso começa a desinformar o público. E aí, as pessoas leigas e assim, céticas no sentido literal, apenas questionadoras, começam a olhar para esse conteúdo e falar: astrologia não é uma coisa séria. E a gente tem um desafio que é se utilizar da mesma linguagem, mas divulgando conteúdo sério, qualquer que sejam as correntes. Até fica aqui um certo pedido de desculpas por conta do tipo de título que eu escolhi para a palestra, que foi quase um clickbait, mas já faz parte dessa estratégia. É criar a curiosidade ou a inquietação na pessoa para ela querer assistir, para entender, mas como assim? Ele vai sair criticando os outros e tal? Vai falar qual que a astrologia é melhor que a outra? Não é questão de qual melhor, é qual é a técnica para se conseguir passar um conteúdo com profundidade, mesmo que tenhamos que nos submeter a essas regras infantilizadoras de conteúdo de redes sociais. E eu vou... Se eu consigo mandar alguma... Se eu enviar algum Sim. arquivo aqui no... Tá, vou colocar um arquivo aqui. Vou já disponibilizar. É só um exemplo. Esse aqui é um meme que eu vou publicar amanhã no... Vou pegar na pasta certa, desculpa, aqui foi um lapso de lentidão. Pronto, já achei a pasta. Isso. Essa imagem... aqui. Eu até estava comentando isso hoje de manhã com o Maurice. A gente conversou. O desafio principal pode ser resumido nessa imagem. O que a gente quer, principalmente aqui no caso... Nós não estamos a ver, Célio. É para compartilhar aqui na tela. Eu coloquei no chat. Na tela, sim. Vou colocar na tela então, só um minuto. Pasta Instagram, pasta memes. Aliás, o meme em si, que é exatamente esse assunto que eu quero abordar. Memes. Ok. Assim, isso vale para qualquer linguagem, que a fama que a astrologia tradicional tem é que justamente ser mais fatalista, essa coisa toda. Ok, como é que a gente faz a divulgação de um conteúdo como, por exemplo, falar de um mapa, desse que a gente estava discutindo um pouco antes, né, do eclipse de 2024, que tem aqueles monte de estrelas horríveis sendo ativadas e tal. Como falar isso de uma forma fofinha? Não tem muito como, né? Então, o desafio é apresentado aqui num meme como esse. Ai, meu Deus! Então, é um jeito de colocar o humor sem perder a seriedade do que se propõe. É um desafio? Sim. Qual é o meu grande receio quando se fala de eventos astrológicos no geral? A gente está sedento pela necessidade de trocar experiências técnicas aprofundadas. O maior problema é que isso faz com que a gente converse só entre a gente. Isso vira o clube dos iniciados. E a gente perde a conexão com as pessoas leigas que podem vir a se interessar no nosso conteúdo, mas nem sabem do que se trata. E a gente perde justamente essa ponte de comunicação. As mídias sociais são fantásticas para uma ponte de comunicação, só que esse é o tipo de linguagem, como esse meme, é o tipo de linguagem que funciona. A Alexandra usa muito bem memes, que eu já venho acompanhando. E assim, tem um criador aí de conteúdo, um expert de marketing digital, que ele até definiu um termo para isso, que ele chama de infotenimento. Informativo como entretenimento. É um desafio gigantesco, porque isso coloca a gente no mesmo desafio dos produtores de música que trabalham com equipamentos de áudio de altíssima qualidade para depois restringir para um MP3.
ou pessoas que trabalham com fotografia profissional, câmeras de 100 megapixels, para depois fazer uma foto com resolução de 72 dpi. É o mesmo tipo de desafio, mas ainda assim é possível. Então, assim, confesso que eu estou há quase 4 anos brigando comigo mesmo para conseguir produzir memes, mas poderia dizer que eu finalmente desentupi o caminho e escancarei as comportas, e agora eu estou com um estoque aqui de quase 20 memes para publicar 2 a 3 vezes por semana. Só que a intenção é, dentro da publicação desse tipo de conteúdo, em vez da gente pensar num post que vai viralizar, a ideia é muito mais pensar num post que vai viralizar o questionamento, o desconforto da pessoa em querer entender, putz, eu quero ler o que está na descrição, em vez de só dar risada, clicar no coraçãozinho e seguir. E geralmente, pós-TikTok, o tempo de retenção de atenção das pessoas é de 1 a 2 segundos. Então a imagem tem que ser impactante. Aqui, a gente tem que pensar o que são as imagens impactantes. Imagens que provoquem humor, revolta, tristeza, curiosidade, o simples choque, o absurdo, como essa coisa do cachorro fofinho e um lobisomem. E uma outra coisa também, num outro curso que eu andei fazendo recentemente, assim, de YouTube, a arte de criar uma thumbnail interessante. E não sei se o vocês... quê? Não percebi. De criar uma foto de capa de vídeo, thumbnail. Ok. Não sei se vocês têm reparado, youtubers mais novos, ou youtubers que têm canais grandes, quase todos colocam umas fotos, geralmente fazendo umas caras assim. Já reparei, sim. Quanto mais você mostrar o branco dos olhos, desculpa, vou reformular. Quando se mostra muito o branco dos olhos numa foto, com uma expressão caricata, isso aumenta em 25% de chance da pessoa clicar ali para saber o que é. Então, assim, a gente já... Sim, sempre vai ter muita coisa para estudar de astrologia, óbvio, mas assim, o conteúdo astrológico a gente já tem para apresentar. Falta as ferramentas para a gente criar essa ponte para conversar com o público. E assim, por que eu fico tranquilo de compartilhar esse tipo de coisa? Porque quanto mais astrólogos estiverem fazendo isso, mais a gente faz subir a maré para levantar todos os barcos ao mesmo tempo. Que a ideia é começar a fazer as pessoas que gostam de assistir memes astrológicos, piadas idiotas e tal, entenderem que aquilo é só humor, darem risada daquilo, mas não se permitirem educar que, fulano é canceriano, é chorão. Calma, calma, calma. Puxa a cordinha. Não deixa o balão ir embora. Mas aí a pessoa já vai ter a noção de que humor é humor e conteúdo mais sério pode coexistir com humor tranquilamente. O problema é a ausência de uma preocupação da nossa parte de também apelar para utilizar dessa linguagem chamativa, mas apenas como uma isca para trazer as pessoas a terem um pensamento mais reflexivo, questionador principalmente, né? Existe, infelizmente, por conta também do próprio formato rádio, TV antigo, que o astrólogo chega, apresenta todos os estudos, discursa e pronto, fim. E isso também faz com que a pessoa fique esperando a gente, como um guru clarividente, falar o futuro das pessoas. E se a gente estimula a troca, mesmo para as pessoas que vendem um serviço astrológico sem uma consulta direta, você estimula o cliente a mandar uma lista de perguntas com tudo que queira saber, planos de vida, para depois que for enviada a gravação ou relatório, isso seja muito mais customizável. Então, isso é uma proposta e quase que um pedido de socorro para que vocês participem dessa empreitada, porque realmente eu vejo assim, infelizmente, muito conteúdo duvidoso ganhando espaço porque a gente não faz a nossa parte de saber usar as ferramentas atuais. É um universo novo, sim, é desconfortável. Eu fiquei relutante durante anos para aceitar utilizar isso, mas é que eu não conseguia ter o discernimento da ferramenta com as consequências dela, porque todo o referencial que eu tinha de repertório era coisa tanto quanto sem sentido. Eventualmente uma ou outra pessoa ia olhar e falar, nossa, a pessoa é gênia, consegue fazer. Mas não, não é questão da pessoa ser gênia, a pessoa se esforçou para chegar naquele resultado. Ok, vou tentar fazer também. E aí, finalmente, como falei, desentupiu
as vias de acesso para esse tipo de Desculpa conteúdo. interromper. O Maurício está a dizer para mostrares os outros memes, de exemplo. Ah, sim, ok. Porque vende, não é? Esse aqui foi um outro que eu Tem postei. curiosidade, não é? Sim. Vamos desentupir mais. Mas Por é exemplo, aquele efeito do acidente de carro, não é? Há um drama, um acidente de carro, toda a gente para ver a desgraça. É a mesma coisa, não é? É o sim, mesmo. É o ser exato. humano. O Uhum. ser humano. Mas assim, é a ativação desse processo interno que pode ser direcionada para algo positivo. É o processo interno que interessa. Esse aqui eu publiquei recentemente. Isso provoca, aquela história, a imagem impacta, que é o suficiente para a pessoa ler. Aí o clickbait na parte de cima, eu ouvindo a pessoa dizer que, tá bom, vou ler o que tem embaixo. No máximo 5, 6 palavras. Astrologia, não, opa, então peraí, não é? Então não é só, astrologia não é só aquilo, pronto, já provoquei uma reflexão. Tem que ser muito rápido, assim, é um exercício de síntese? Em parte sim, mas como sites como o Meme Generator e outras coisas assim, como eles já dão os templates, fica fácil a gente navegar pelas imagens e tentar pensar, exercitar frases que poderiam, enfim, criar legendas para esse tipo de coisa. Deixa eu ver que tem algumas Esses outras memes foi coisas. o Célio que fez, não é? Sim. Cadê um outro? Tinha um outro aqui, peraí. Será que eu já postei esse? Nossa, eu tô tão perdido, esse pedido do Maurício é pertinente, só que eu não estava preparado para compartilhar isso. Ah, sim, esse aqui, esse foi o primeiro Peraí, Foi cadê assim. tá na pasta publicados, claro. Esse aqui foi o mais antigo, eu ainda não conhecia o site. Esse aqui é um exemplo interessante. Oh, meu Deus, quanta coisa para clicar. Vamos ter que tirar outro curso, além dos vários cursos de astrologia, temos também tirar cursos para saber divulgar. Ou seja, é uma boa ideia para um curso. Então, mas eu já estou gravando esse curso. Esse eu já vi. Qual foi o erro aqui? O texto está muito grande. Pois bem. A ideia é interessante, porque essa imagem causa um desconforto enorme. O desconforto prende atenção. Para tentar compensar o texto muito longo, eu coloquei 2 palavras-chave no texto, usando não mais do que 2 cores, mas usando 2 cores. Falei, acha, juntas? Não, peraí, deixa eu ler inteiro. Mas assim, isso é um esforço de tentar pegar um animal selvagem no laço. Aqui no caso tive que usar 2 laços. Mas o processo é esse. Esse aqui é um antigo que eu publiquei. Esse aqui era só para... não, peraí, peguei a imagem errada. Peraí. Já está a gravar, Célio, um curso destes? Sim. Eu ouvi. Que giro. Esse aqui. Esse aqui era só para... Assim, a ideia foi interessante de provocar a curiosidade, só que ficou sem contexto. Mas foi o meu primeiro teste. E tem uma piada que se faz no Brasil, falo nada, só óleo. Aí algumas pessoas colocam uma foto de um óleo de cozinha, falam nada, só óleo. Aí eu falei, não, vou forçar mais a piada. Só que assim, ficou uma coisa tão forçada que acabou virando uma espécie de piada interna. Então, aquela história, eu tô falando só entre os que já sabem do que se trata, então a intenção deu errado. Eu teria que construir uma história para poder chegar nessa imagem. Sim. Aí tem algumas coisas, a gente tem que construir uma narrativa. E assim, eu não tenho não tem como ter uma receita pronta disso. Agora, existe é como um canivete suíço. A gente tem que ter o máximo de ferramentas e a capacidade associativa de perceber, a perspicácia de perceber a oportunidade na hora do uso dessas ferramentas. Esse aqui foi o primeiro meme que eu fiz que deu certo. Assim, fico até feliz porque eu vi isso sendo compartilhado num grupo de astrologia que eu faço parte. Eu pensei, esse foi o post que mais deu alcance no meu Instagram. Que engraçado.
Engraçado. Tudo bem, montou, agora tenta andar com isso, né? Que engraçado. E assim, para onde isso direciona? Isso vai direcionar para o... Para estudar mais e melhor. Não, mas assim, o próximo passo, a pessoa vai querer ler a descrição. Para falar, nossa, mas peraí, o que é isso? Ok, na descrição, um texto no máximo 3 parágrafos, sei lá, estourando no máximo, no limite, 5 frases, mas que vão direcionar para conheça um curso, leia um livro, participe da live ou alguma outra coisa assim. Sim. Então, assim, é até engraçado, parece que eu não estou falando de marketing, eu estou falando de ponte de contato com as pessoas. A partir do momento que se tem essa ponte estabelecida, aí, ok, entram as técnicas de marketing. Porque o que acontece? Conteúdo de marketing, imagino que muitos de nós já tenham estudado. Mas, isso aqui foi um outro post que não... Eu nem sei se... Acho que eu nem cheguei a publicar esse, porque esse aqui também não deu certo. Foi o mesmo problema lá do Orion. Então, foram testes fracassados. Para gente que entende astrologia, isso é maravilhoso. Para quem não entende, a pessoa fica olhando, mas o que isso quer dizer? Ficou uma comunicação explícita, mas um conteúdo que não cria conexão, infelizmente. Agora, isso para divulgar entre colegas, estudantes, alunos, aí Sim. tranquilo. É porque é preciso de alguma erudição para perceber isso, ou algum Sim, conhecimento. exatamente. Esse outro, eu fiz uma brincadeira mais... Esse foi o primeiro que eu posso dizer que deu certo. A ideia foi... fazer a pessoa entrar num universo no imaginário, que vai reter a atenção dela, fazer ela pensar mais devagar. Com isso eu estou exigindo mais da atenção dela, e aí ela pode prestar melhor atenção no que o meme significa, para depois ter mais paciência de ler o texto. Ou seja, quanto mais etapas a gente divide o processo, que nem massa de croissant, quanto mais dobra, melhor. Não tem nada demais aqui. O gatilho foi o jeito de falar do mestre Yoda. Então você tem que parar para remontar a frase na cabeça para ela fazer algum sentido. Nessa de que parou para prestar mais atenção, já consegui conquistar a atenção da pessoa. Então, assim, o que tem de astrologia de fato nisso? Não tem. Porque onde eu quero pegar como se fosse a mão de médico pegando onde dói, no nosso ponto fraco, que é a nosso não é inércia, é uma inabilidade no treino de conversar com o público leigo. Que assim, Star Wars é uma coisa icônica, então muito provavelmente algumas pessoas já vão ler um texto desse com a voz do mestre Yoda na cabeça. Então, isso leva para o imaginário, levou para o imaginário e mexeu com o emocional, você consegue entrar melhor na cabeça da pessoa. Assim, é psicologia do inconsciente, com certeza. O problema não está na psicologia do inconsciente. O problema do uso disso, que a gente critica muitas vezes, é o uso disso com intenções de causar malefício, de, enfim, se aproveitar dos outros. Mas a ferramenta é que nem faca, né? Faca pode cortar a cabeça de alguém ou passar manteiga no pão. A faca não é culpada de nada. E isso aí é um desafio monstruoso para que a gente reflita. Assim, é sempre o nosso foco do estudo da astrologia, a astrologia em si, e não como aplicar ela fora do ambiente astrológico. E assim, a necessidade tem sido cada vez maior, né? Por conta de algumas pessoas que, óbvio, não vou citar nomes, mas que a gente vê que fazem um trabalho horrível e tem, às vezes, a agenda cheia pelos próximos 6, 7 meses, e você fala como que a pessoa consegue, porque ela sabe se comunicar com o público. Só isso. Então, o que a gente tem que aprender é a comunicação. Assim, sair do astrologuês para o português ou para qualquer outra língua que seja, e, no caso agora, o internetês, né? Internetês. E quanto tempo ainda temos? 10 minutos. Ok. Bom, e aí entra uma outra coisa que já você mencionou do curso, que é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, que assim, é muito fácil a gente conversar com o público que sabe o que é o nosso trabalho. Só que tem mais outros dois, pelo menos mais outros dois caminhos, outros segmentos. Um que é o público... já vou responder essa pergunta aqui da Filipa. Uma coisa é o público que quer
que sabe que quer o que a gente tem a oferecer. Aí tem um outro público perigosíssimo, que acha que sabe o que quer o que a gente tem a oferecer, mas tem uma ideia errada do que a gente tem a oferecer. Como conseguir converter essa pessoa, nem que seja para falar, olha, não é comigo que você precisa resolver esse problema. Você busca um tarô, você busca uma psicanálise, hipnoterapia, tudo bem. Qual é a vantagem da gente expulsar o que poderia ser um potencial cliente? Primeiro, porque não é um potencial cliente, é uma pessoa. Então você está só encaminhando a pessoa para um caminho que é o que ela busca. Ainda que ela não seja um cliente, você plantou a melhor coisa que você pode plantar, né, como semente na cabeça dessa pessoa, que é confiança. A gente é um prestador de serviço que trabalha com consultoria. Consultor, acima de tudo, tem que plantar confiança na hora de dizer, não sei, não lembro, não conheço, me dá um tempo que eu vou pensar, putz, errei, ok, vamos consertar isso aqui. E assim, a pessoa vê o seu compromisso com a coisa. Então, isso é uma coisa importantíssima que a gente tem que ter um olhar com muita atenção. E uma coisa, por exemplo, que eu faço e sempre recomendo, quando um cliente entra em contato comigo, eu respondo em áudio. No meu site encaminha para o WhatsApp e eu já faço aquele básico, olha, consulta, tem 1h30, o valor assim, assim, assado, coloque uma lista, traga na consulta uma lista com tudo que queira perguntar para a gente ver no mapa tudo que o mapa vai trazer de facilidades e dificuldades e a gente pensar junto uma maneira de superar as dificuldades em vez de ficar refém delas e ficar de olho nas oportunidades para não serem desperdiçadas. Tá. O que está por detrás dessa frase? Seja proativo. Eu sou um consultor, traga as perguntas para a gente pensar juntos. Não sou um guru. Então, assim, essa frase vai repelir as pessoas que têm uma postura passiva perante uma consulta e as pessoas que são curiosas, que no Brasil costuma dizer pessoas caíram de paraquedas na situação, elas vão parar a refletir e falar, nossa, não sabia que era assim. Então, me dá um tempo, aí eu já respondo, tome todo o tempo que precisar. Aproveite a consulta ao máximo, então elabore com calma, tudo bonitinho, num caderno, bem organizado, para poder extrair o máximo de informação possível. Pronto, já plantei a confiança novamente. E aí um outro perfil... O outro público que há? Isso, o outro perfil desse público são as pessoas que não sabem que querem o nosso serviço. Elas não imaginam que existe esse tipo de coisa. Esse é o grande volume de pessoas que a gente tem que atingir com esse tipo de conteúdo. Ou seja, a gente precisa estimular um interesse, uma graça, fazer alguma coisa que chame atenção, para trazer essa atenção para algum storytelling. Nesse storytelling a gente vai desenvolver a possibilidade da pessoa se interessar em criar algum relacionamento para então poder interagir e aí sim a pessoa falar, eu sei que eu quero esse curso, não, isso não é para mim, mas eu conheço alguém que queira. Assim, essa ponte eu diria que é mata virgem. Assim, é um caminho que tem que ser aberto. Assim, quanto mais pessoas estiverem trabalhando para isso, isso não vai gerar concorrência, isso vai gerar uma abertura de campo para se oferecer muito mais serviço para mais gente. E assim, realmente eu não consigo pensar em concorrência, porque eu penso por estatística. Se a gente pensar que só 1 em 1 milhão das pessoas vão se interessar pelo nosso trabalho, e é interessante que, enfim, no século XXI, a gente fale pelo menos 2, 3 línguas, 3 idiomas diferentes, isso significa 8.000 pessoas num mundo de 8 bilhões. 8.000, se a gente for fazer um atendimento por dia, vai levar 23 anos para atender todo mundo só uma vez. Tem público para todo mundo. Muito. Então, assim, eu convido e incentivo todo mundo a conhecer esse universo, né, não só do marketing digital, das mídias digitais, mas, assim, esse universo da busca por uma ponte de comunicação com as pessoas. Isso é fundamental. Como estamos de tempo? Pergunta Ainda dá para, assim, a pergunta da Filipa pode ficar para agora, daqui a bocadinho, para o privado. Mas também pode não ficar. Não é, Luís? O que é que tu achas? Eu acho que ela já perguntou. Sim, pode ficar para já, se o Célio gosta muito de interação e às vezes assim acaba por ajudar a... Portanto, se sente... Então, a Filipa Queres fazer pergunta... Sim, já agora, já que falámos disso. A Filipa Matos pergunta se o Célio usa diferentes memes para diferentes públicos, não é? Porque há pessoas que nem sequer sabem o que é um mapa astral.
eu vou reformular a apresentação do que foi perguntado, já usando referenciais de linguagem de marketing digital. Fala assim, topo de funil, meio de funil, fundo de funil, famoso funil de vendas. O mais difícil para nós astrólogos é conversar com o topo de funil e com o potencial topo de funil. Eu entendo que tem gente que esteja transitando que não vai querer ser cliente, mas que a gente mesmo assim pode chamar a atenção dessas pessoas que elas não vão se interessar, mas vão lembrar de alguém que se interesse. Ou seja, um post, um meme desse divertido que a pessoa marca alguém que sabe que vai gostar. Já deu certo a função. A gente já criou uma ponte que se autorreplica. Isso é muito bem-vindo. Então, assim, eu pensaria, eu entenderia esses diferentes públicos como diferentes camadas do funil. E, assim, uma vantagem que eu vejo na astrologia é que do meio do funil para baixo é muito fácil a gente captar pessoas que tenham afinidade com o nosso tipo de conteúdo, ou ajudar a pessoa, não é, isso aqui é, sei lá, astrologia kármica, não é comigo, mas eu conheço alguém que faz, encaminha, enfim, a relação de confiança quando se chega no meio de funil fica muito tranquila. Agora, do topo para o meio existe um abismo. Então, assim, basicamente a ideia é pensar mais nos memes para topo de funil acima de tudo. Eu ainda tenho uma dificuldade, como falei, estou ainda tentando romper muito com uma série não vou nem dizer paradigmas, não, são hábitos mesmo. Assim, no Brasil tem uma expressão que a gente fala que é venda casada. Eu vendo isso daqui junto com isso aqui. Não, eu quero comprar as coisas separadas, tem que ter um jeito de analisar separadamente as coisas. E a ideia é exatamente quebrar esses vários conceitos casados dentro da cabeça, assim. Isso é um exercício diário. Então, assim, não existe uma fórmula pronta para esse tipo de coisa. Os vários métodos de marketing digital, eles trabalham com templates para planejamento, só que assim, são templates de planejamento de marketing, não são templates de planejamento adaptados à realidade específica de cada especialista. E isso é um ponto que é muito fraco dentro de todo mundo que trabalha com astrologia, trabalha mais seriamente com astrologia. E esse é o desafio, assim, que eu quero trazer para a conversa mesmo, para o debate, porque realmente é um... E esse curso vai ser quando? Já tem data ou não? A ideia é no começo do ano que vem. Uau! Assim, eu já gravei bastante coisa, gravei uns 27 vídeos por enquanto. Uau! Tem mais coisa que... aliás, isso fica uma outra coisa também interessante. Falo tanto da coisa da interação e tal, mas e o curso pré-gravado? Como é que fica a interação com o curso pré-gravado? Tem interação. Quando eu montei meu curso básico, eu coloquei montei um roteiro de um índice de assuntos que eu queria abordar. Na medida que eu fui gravando, fui percebendo, opa, posso colocar um pouquinho mais, fazendo pequenas modificações e tal. E aí eu percebi que a maioria das plataformas, que eu saiba, você pode substituir o conteúdo, falar, isso aqui está desatualizado, eu vou substituir, eu vou acrescentar mais coisa. Aí a ponte com o público. Falei, olha, o curso vai começar com isso. A simples continuação da frase. Mas ao longo do tempo eu posso colocar mais conteúdo. Quem já comprou vai se beneficiar com conteúdos extras que entrarem. Então, assim, qual é a diferença entre... olha a comunicação. Eu poderia falar, não, mas ainda não está pronto, não me sinto seguro, não vou lançar. É a mesma situação. Só que assim, eu fiz um discurso sincero e isso funciona como uma oferta que eu entendo que assim, as primeiras pessoas que compraram é como comprar um apartamento só na planta. Mas elas sabem que o negócio vai ser construído. E assim, eu já estou entregando. Na época eu entreguei 66 vídeos no básico. Aí falei, assim, comentei com eles, deixei a parte de comentários em aberto para vocês enviarem perguntas caso tenha alguma outra dúvida. É a primeira vez que eu estou criando um curso online, eu tenho experiência de aula presencial, então vamos trabalhar cooperativamente para o curso melhorar. E também aproveitei e fiz uma oferta, não sobre a forma que isso também é uma coisa interessante, né? Mas não dá desconto? Gente, desconto, na minha visão, é uma traição para quem pagou o preço completo. Então eu fico muito desconfortável de dar desconto, só que eu dou alguns bônus. Então para os primeiros 20 alunos,
vão ter direito a participar de 2 meses de mentoria comigo aos domingos. E aí, o que eu aproveitei? Além de tirar as dúvidas específicas, eu comecei a entender qual era a demanda desse perfil mais proativo. E dos, digamos, soldados que defendem mais o conteúdo. A partir daí, falei, ok, tem que gravar mais um conteúdo assim, assim, assim. Aí foram juntando mais perguntas. Ok, o curso ficou com 95 vídeos ou 92 vídeos. Aí depois falei, putz, o curso está lá parado faz tempo. Ai, caramba, como é que eu faço agora? Tá, já sei. Vou transformar o curso numa versão 2.0. Agora está com 209 vídeos. Coloquei muito mais coisa. Porque tinha gente falando, tá faltando exercício. Exercício que vocês querem, preparem-se. Vão ser 14 vídeos de análise para cada mapa. Aí coloquei lá 10 mapas, tá faltando gravar mais 28 vídeos ainda. Meu Deus do céu. Mas aí que tá, é ligar uma câmera e gravar. O que é importante? Ter um setup fácil de gravação. Tudo bem, para mim é fácil, porque eu tenho um estúdio de gravação aqui, com sala tratada acusticamente com lã de rocha, tá? Mas assim, um bom microfone USB. Uma câmera que já esteja conectada ao computador com uma placa de captura da Elgato, por exemplo, que permite conectar qualquer câmera e usar como câmera profissional e usar como webcam, como essa que eu estou usando. Isso aqui é uma câmera mesmo, não está conectada, não é uma webcam, é uma câmera externa. E um tratamento de áudio com programas que hoje você pode usar gratuitamente, assim, eles pedem que você pague. Eu usei durante uns 2, 3 anos a versão trial. E aí falei, ok, agora finalmente tem um respiro de dinheiro pago com prazer para eles. Então, assim, a gente está num mundo que tudo está tão fácil de mexer que o que cansa é a quantidade de ofertas e opções de escolha. Mas a gente não pode ser intimidado com isso. A gente tem que ter um roteiro e, a partir desse roteiro, partir para fazer o material. Os antigos dariam um olho, um rim para ter a tecnologia que a gente tem hoje. Claro. Então, a gente tem que honrar os antepassados nessa jornada de fazer finalmente a histologia poder ter um campo vasto de conteúdo, né? Bem, entretanto já passámos o tempo, mas eu estava deliciada a ouvi-lo. Luís, desde quando é que passou o tempo? É verdade, Obrigada. Eu não sei se há mais alguma coisa a acrescentar, Célio. Não quero interromper. Pode perfeitamente continuar. É só porque eu prometi que avisava. Esqueci-me. Uhum. Mas nós vamos continuar, se o Célio, não é? Sim, Na sim, versão sim. perguntas-respostas, não é, Luís? É verdade. Agora é a parte mais interessante da tertúlia. Eu vou-te adicionar aqui na galeria para tu fazeres esses olhos. Aqueles olhos que o Célio falou, faz lá. Aqueles olhos assim que chamam a atenção. Que as pessoas vão querer ver. Atenção, agora é a parte mais interessante da tertúlia. Mas é só para os membros da Astrologia que estão aqui presentes, não é, Luís? Obrigada, Então, Célio, foi espetacular. muito obrigado. Eu que agradeço muito. Esse curso vai dar um jeitão e vai educar muitos astrólogos. Nós, na verdade, precisamos dessa educação em todos os sentidos, não é? Não só a educação, como servir um cliente e como falar com ele, mas também como passar nas redes sociais a nossa mensagem com credibilidade, não é, Luís? Eu achei este tema super pertinente e super atual para os dias de hoje. Que é a questão de, por mais sapiência que a pessoa possa ter, como é que eu chego? Nunca foi tão fácil chegar a tantos, mas é difícil destacar-nos. E essa é a mensagem principal, da minha perspectiva, que o Célio Barros trouxe hoje aqui. Eu quero falar uma coisa, realmente eu tenho também essa dificuldade, até hoje de manhã eu tive uma reunião com o Célio, a gente conversou um pouco sobre isso. Eu tenho muita dificuldade mesmo de usar as mídias sociais, eu estou apanhando. Luís, deixa-me só dizer adeus a todos lá em casa, porque esta parte é privada, não é, Luís? É só para mim. Não, é só, eu queria falar de você. Eu acho o trabalho da nossa amiga, quando ela coloca as coisas no Instagram, eu acho fantástico. No começo eu achava que maluquice é essa, mas depois eu comecei a achar fantástico a forma como você usa as mídias, né? A Lua, falando com a Lua lá, os 2 minutos da Lua e as outras chamadas que você faz, que você cria toda aquela maquiagem, toda aquela performance. Aquilo são filtros do Instagram.
Não, eu sei, mas é fantástico. Eu nunca faria, não teria, eu preciso evoluir muito para chegar nesse ponto. Não é Mas eu nada. acho fantástico, eu acho Obrigada, fantástico. Maurice, mas isto é A para a sua parte teologia, privada. Alexandra. É que esta parte fica no YouTube, Maurice. Um beijo. Obrigada, Célio. E vamos Eu que agora à parte agradeço. só nossa, não é, Luís? Uhum. Vamos cortar. Agora, já sei que eu já aprendi com o Santo. Agora não percam. Voltem às não Mas a gente fica aqui? Ficamos. Gente, só que sim, agora sim. esta Não, parte é não há. cortada. E a partir de agora é só para nós. Ajuda-me que é para depois cortar. 3, 2, 1 e...